Um momento marcante na filosofia política é o surgimento dos autores contratualistas, sendo os principais Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses três filósofos se dedicaram a pensar sobre o Estado, principalmente sobre a necessidade de existir o Estado, ou seja, o que fez as pessoas sentirem necessidade de um determinado momento viver em um local ou nação onde existisse o Estado. E para entender essa necessidade do Estado, esses filósofos começaram refletindo sobre o estado de natureza, que era o momento em que os indivíduos viviam sem a presença do Estado, ou seja, o momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social. Então, esses filósofos refletiram sobre como as pessoas viviam quando não tinham nenhum tipo de ordenamento legal ou jurídico. Vale ressaltar que essa ideia de estado de natureza não se refere a um momento histórico, mas sim uma tentativa de imaginar como seria esse período pré-social dos seres humanos. Portanto, as teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato dos seres humanos terem se organizado em torno de sociedades regidas por leis criadas pelo Estado. E a primeira noção sobre Estado é de Thomas Hobbes. Para ele, o homem no seu estado de natureza é cruel, mau e egoísta. E devido a isso, o estado de natureza seria um estado de guerra, conflito, disputa, etc. Então, o estado de natureza não era agradável ou bom de se viver, pois as pessoas tinham uma péssima qualidade de vida, cheia de conflitos e guerras constantes. Diante dessa situação desfavorável, as pessoas começaram a refletir que era melhor viver sob um governo, isto é, sob o domínio de alguém, do que continuar tendo uma vida tão complicada. E assim, elas se organizaram, se estruturaram e aceitaram abrir mão de suas liberdades em troca de segurança. E essa segurança só poderia ser obtida a partir de um governo absolutista, onde todo o poder ficaria nas mãos de um único indivíduo, que teria a obrigação de gerar essa segurança e proteção. Mas por que um governo absolutista? Hobbes acreditava que a igualdade natural que todos possuíam no estado de natureza era o que provocava o conflito entre as pessoas. Então, para Hobbes, a igualdade entre todos não era algo tão positivo. Por isso, era necessário trazer artificialmente uma desigualdade por meio de um governo absoluto. Só assim seria possível alcançar a paz, porque existindo alguém com muita concentração de poder, as pessoas passariam a obedecer a essa pessoa. Com isso, podemos perceber que o discurso de Hobbes é um discurso de obediência, onde ele compreende que impondo uma força é possível acabar com o conflito e trazer a ordem e a paz. A outra visão sobre estado de natureza e sobre essa noção de contrato social vem de John Locke. Locke acreditava que o ser humano possuía naturalmente direitos naturais, ou seja, coisas que já nascem com ele, que são intrínsecas ao indivíduo, que todo mundo tem só por nascer. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, etc. Então, para Locke, no estado de natureza, os seres humanos já possuíam esses direitos, e foi isso que fez as pessoas se organizarem em um estado e fazer um contrato social, para protegerem esses direitos que elas naturalmente já possuíam. Portanto, se todos nascem iguais perante a lei, a única função do Estado seria de proteger e servir ao indivíduo. Perceba que Locke traz uma concepção de sociedade muito mais horizontal, onde todos nós somos iguais, enquanto Hobbes traz uma concepção mais vertical, em que exige uma concentração de poder em uma só pessoa ou em um grupo de pessoas. Hobbes também defende uma sociedade mais autoritária, que funcionava pela obediência. Já o Locke trazia uma ideia de sociedade onde o indivíduo é mais autônomo, justamente porque ele possui a sua própria liberdade. No discurso de Locke também já é possível encontrar os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, até aqui, nós vimos que para Hobbes, o contrato social existe para acabar com a situação conflituosa em que viviam os seres humanos. Para o Locke, o contrato social existe para proteger os direitos naturais. Agora vamos ver o que pensava Rousseau sobre isso. Rousseau dizia que o ser humano, no seu estado de natureza, não é mau, como afirmava Hobbes. Para Rousseau, o homem nascia bom, mas a sociedade o corrompia. O homem era o bom selvagem. Portanto, Rousseau acredita que o homem no seu estado natural é bom, vive em harmonia, vive em certa compaixão, porém, vai acontecer algo que acaba com esse processo, e esse algo é a propriedade privada. Rousseau dizia que quando surge a ideia de propriedade privada, alguns indivíduos começam a possuir bens e outros a não possuírem, e isso acaba gerando um aumento da desigualdade na sociedade.
Então, para Rousseau, o contrato social surge como forma de tentar combater, tentar ir contra a desigualdade. O Estado, então, vai surgir baseado na vontade do povo, chamada de vontade geral. Esse conceito de vontade geral é fundamental para compreender a democracia. A vontade geral é a vontade coletiva, e a vontade coletiva é o que deve orientar a elaboração das leis. Ou seja, quando nós estamos cuidando da coisa pública, do bem comum, nós devemos pensar no coletivo, já que o bem comum é do coletivo e não dos nossos interesses individuais. Dessa forma, Rousseau cria uma ideia de democracia, onde o cidadão é responsável por suas ações e pela construção de leis ou de justiça dentro de uma sociedade. Agora vamos ver um resumo das ideias desses filósofos. A base metodológica de Hobbes é absolutista. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é mau e egoísta. Para ele, o objetivo da criação do Estado era para preservar a vida. Uma citação famosa sua é que o homem é o lobo do homem. A base metodológica de Locke é liberal. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é bom e só faz guerra para proteger a propriedade. Para ele, o objetivo da criação do Estado era para preservar a propriedade, mediar conflitos e garantir os direitos naturais. Uma citação famosa sua é que onde não há lei, não há liberdade. A base metodológica de Rousseau é democrata. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é bom, mas é corrompido pela propriedade privada, o que acaba gerando guerras. Para ele, o objetivo da criação do Estado é para preservar a liberdade civil e representar a vontade geral. Uma citação famosa sua é que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável.